A mesa frugal. Continuei a viver depois por muitos dias do modo que vos narrei acima, tanto exterior como interiormente, tratando com o Pai, como assim foi referido. Todas as vezes que minha mãe e seu esposo José se alimentavam, eu ali estava a observar, e como eles na própria refeição louvavam e agradeciam a meu Pai, oferecia seu agradecimento unido aos que já fizera por eles, e assim vinham a ser muito agradáveis ao Pai e tinha maior mérito. Fazia ainda que aquele pouco alimento que provavam se lhe tornasse gostoso e saboroso, uma vez que pela pobreza e mortificação não tomavam alimentos bem preparados, nem manjares delicados. Aquele pouco alimento tornava-se, embora vil e escasso, tão agradável que não o teriam trocado pelas iguarias mais requintadas dos mundanos. Orava a meu Pai se dignasse conceder tal graça a todos aqueles que, ao alimentarem-se, não só se mortificam comendo parcamente, mas alimentam-se em minha presença, isto é, tendo minha presença fixa na mente. A estes torna-se-á saboroso qualquer alimento, embora vil e insípio. O Pai atendeu-me em tudo e eu lhe tributava os louvores mais ardorosos de meu coração por mim e por aqueles que se houvessem comportado de tal modo no comer. Ele os favorece, fazendo-os experimentar semelhante suavidade, doçura e tranquilidade de alma e de corpo. Suspira pela apresentação. Tendo passado já muitos dias do modo que disse, avizinhou-se o dia tão suspirado de ser oferecido ao Pai no templo. Oh, com quanto desejo estava na expectativa de dia tão feliz para os homens, porque nele devia ser ofertado por sua redenção, mais desejada por mim do que por eles. Manifestei-me naquele dia com o rosto bem mais sereno e alegre, por isso alegrou-se e consolou-se muito a querida mãe. Jubilava seu espírito ao ver a amabilidade e suavidade de meu semblante. Mas isso durou pouco, porque foi em seguida amargurada pela profecia de Simeão, como ouvirás. Fala a mãe. Chegado, portanto, o dia em que devia sair da gruta para ir ao templo, falei à querida mãe e exprimi-lhe o anelo de meu coração de que mais uma vez ela me imitasse perfeitamente o que ela fez. Falei-lhe com palavras sensíveis, mas a sós. Como ficou consolada ao ouvir minhas palavras naquela idade tão tenra! Eu as proferia com muita graça e amabilidade e ainda corretamente, e não como costumam fazer os outros meninos. Estas palavras proporcionaram-lhe tanta consolação à alma que, abraçando-me com amor mais ardente, teve um êxtase maravilhoso, onde entendeu plenamente o mistério divino que se encerrava na apresentação. Enquanto estava assim absorta e elevada em espírito, a amada mãe, eu tratava com o Pai
e pedia-lhe que, pelo grande desejo que tinha de ser-lhe oferecido no templo, embora já fosse inteiramente seu verdadeiro filho por natureza, se dignasse infundir em todos os meus irmãos anelo tão intenso de se darem a ele, não obstante já ser ele o seu dono absoluto. Muitos, porém, se furtam e entregam-se ao poder dos inimigos infernais. Atendeu-me inteiramente o Pai, como fizera no restante. Demonstrou-se, contudo, muito contente com esta prece e prometeu-me fazer de maneira particular o que lhe pedia, porque ele próprio queria que as criaturas tivessem vivo desejo de se ofertarem e darem-se inteiramente a ele. O Pai cumpriu a promessa que me fez, pois na verdade não se acha entre meus irmãos nenhum, por grande pecador e obstinado que seja, que não sinta forte estímulo no coração e nasce-lhe na alma o desejo de dar-se a Deus e de ser todo seu. No coração de muitos, todavia, causa pouca impressão tal desejo, porque não querem corresponder à graça divina e a sua vontade irada resiste. Apesar de tudo isso, o Pai jamais deixa de animá-los e de chamá-los com palavras amáveis. Mas grande dureza do coração humano que ousa resistir aos estímulos da bondade divina e paterna, que tão amorosamente os convida a dar-se a quem os criou só para si. Sentia, esposa caríssima, enorme pesar pela dureza de meus irmãos, cada um dos quais via distintamente, e muito mais me afligia ao ver o Pai tão pronto e liberal em beneficiá-los, tão paciente em suportá-los. Eu conhecia sua infinita bondade e amor e a ingratidão das criaturas, a negarem-lhe tudo o que o Pai delas espera, e ainda recusarem-se a si mesmas. Não podia reter as lágrimas, e por isso derramei-as copiosamente, oferecendo-as ao Pai com intenso amor. Supliquei-lhe que, por aquela dor e por aquelas lágrimas que lhe eram tão caras, se dignasse suportar a ingratidão de meus irmãos e não desistisse jamais de usar com eles da habitual misericórdia, conforme já está fazendo. Deixa a gruta. Ao partir da amada gruta para ir ao templo, digo amada porque, na verdade, experimentei nela as delícias mais caras, a saber, suma humildade, extrema pobreza, grande humilhação, penúria de todo necessário, as quais me eram inteiramente suaves e gratas, e de bom grado sofria tudo por amor de meus irmãos e para aprazer meu Pai. Antes, pois, de sair da gruta, agradeci ao Pai o amor a mim demonstrado naquela estrebaria, pois fora-lhe agradável operar em lugar tão vil o grande mistério de meu nascimento e se dignar habitar lá comigo de modo todo particular. Se bem que me fosse muito grata moradia tão vil, não obstante, deixei-a de bom grado para fazer a vontade do Pai. Ofereci-lhe a minha resignação e roguei-lhe desse também a todos os meus irmãos a graça de se desapegarem de todas as coisas, como as vis, para poderem cumprir a vontade divina com prontidão e deixarem tudo, quando assim lhe aprouver. Ainda as coisas que parecem proveitosas às almas, pois mesmo destas importa viver desapegado e privar-se voluntariamente de tudo, se assim apraz ao Pai. Em viagem para Jerusalém.
Nos braços da querida mãe saí da estrebaria e dirigi-me ao templo. Em toda a viagem fazia ofertas a meu pai, sempre falando com ele, pedia-lhe se dignasse aceitar o que sofria na viagem. Em verdade, esposa caríssima, senti muito frio por causa da rigidez do ar. Padecia ainda por estar assim enrolado e coberto, como me conservava a querida mãe, por receio de me prejudicar o rigor excessivo da estação. Eis, dizia, Pai amantíssimo, vai ao templo o teu filho dileto, aquele que geraste abre ao Eterno, no teu seio e depois fizeste nascer desta Virgem pura no mundo para a redenção humana. Vai ao sacrifício aquele Cordeiro imaculado no qual tanto te comprazes. Serei resgatado, mas apenas para morrer sacrificado numa cruz para resgate do gênero humano. Olha, amoroso Pai, para teu Filho amado e vês que não quero outra coisa a não ser que se cumpra a tua vontade e que sejas eternamente honrado e glorificado por todas as criaturas, senão como mereces, pois a criatura não é capaz disso, ao menos quanto podem e devem, segundo a própria capacidade. Põe em mim as tuas complacências, Pai amado, e faz de mim o que queres, pois meu desejo já sabes qual é. Cumpre, portanto, os meus desejos, porque assim estarei contente igualmente tu, meu Pai, meu amantíssimo Pai. O Pai respondia com grande amor e muito se comprazia em mim, tendo nisso suas complacências. E fazia todos os anjos que me acompanhavam e a mãe dileta que me carregava ouvirem aquelas palavras. Eis meu filho muito amado, a quem ponho a minha afeição. Mateus capítulo 3, versículo 17. Fazia os espíritos bem-aventurados ouvirem-nas com frequência e algumas vezes escutarem também os homens, como aconteceu no Jordão e no Tabor. Alegravam-se muitos anjos, quando o Pai, com mútua lóquela, fazia-lhes perceber tal complacência, porque todo o contentamento dos espíritos bem-aventurados acha-se em verem honrado e glorificado o Criador, como este recebia de mim muita glória, honra e prazer, fazia por isso grande festa e ficavam muito contentes e satisfeitos. Também eles agradeciam ao Pai porque lhe aprovera fazer-me nascer na terra para a sua imensa glória e por eles ter dado a graça tão grande de adorarem a minha humanidade desde o primeiro instante de sua criação e de reconhecerem-me como seu soberano e rei e não terem concordado com os anjos rebeldes quando estes recusavam-se a adorar-me e reconhecer-me por seu verdadeiro Deus. Por esta submissão experimentavam então grande consolação, vendo quão grata era ao Deus sumo a minha humanidade, quanta glória e honra dela recebia e quanta utilidade trouxera a todos os homens, e como pelo fato de ter me abaixado tanto, elevei ao reino eterno muitas almas, cuja companhia os anjos lá no céu muito desejam. Entra no templo. Tendo chegado ao templo, antes de entrar, disse ao Pai se dignasse fazer ingressarem no templo de sua glória as almas que, por meu intermédio, lá fossem introduzidas, isto é, pela redenção
que viera obter-lhes. E como fui levado nos braços de Maria, minha mãe, assim todas as almas que se colocassem nas mãos da mesma fossem introduzidas no reino eterno. Mostrou-se o Pai muito favorável a isso e agradou-lhe tal pedido que me prometeu executar, concedendo à minha cara mãe tal graça que não será em verdade expulsa dos eternos tabernáculos a alma que para lá for conduzida pelas mãos de Maria. Prometeu-me ainda que não seria excluído do reino aquele que se servisse da minha redenção e, imitando-me, houvesse aspirado a entrar na glória eterna apoiado em meus méritos e em suas boas obras. Obtido isso, entrou a Mãe amada no templo, segurando-me nos castos braços. No ingresso, adorei o Pai eterno em sua glória e majestade, a qual estava unida a mim. E no templo onde entrava, ele estava como Deus, se bem que, com especial graça, porque ali recebia as ofertas, os sacrifícios e as oblações. Ofertei-lhe este ato de adoração e ele tão agradável e aceito em nome de todos os meus irmãos para cumprir as faltas que eles cometem no ingresso da casa do meu Pai, onde muitos entram com pouca devoção, melhor seria que não entrassem, porque assim profanam aquele lugar instituído para a oração e onde se adora o verdadeiro Deus. A humildade da Virgem. Feita a adoração e a cerimônia em semelhante caso se costumava fazer relativamente às mulheres que iam se purificar, ofereci este ato de humildade tão exímia de minha querida mãe, ao submeter-se à lei, apesar de ser puríssima, mas para fazer a vontade de meu Pai, que assim ordenava, e assemelhar-se a mim, que tornei a figura de pecador e quis ser circuncidado como os outros nascidos de mulher, sujeitou-se a esta lei, embora não estivesse obrigada, querendo ser julgada impura, ela, a mãe da pureza, que deu à luz a própria pureza, ou antes, o autor da pureza. Muito agradou ao Pai este ato humilde de minha querida mãe e encheu-a de nova graça. Apresentação de Jesus. Terminada a cerimônia da purificação, fez a querida mãe a oferta de seu único filho ao Pai eterno. Entregou-me às mãos de Simeão, experimentando ao mesmo tempo o pesar muito grande de se ver privada, embora por breve tempo, de seu caro filho. Enquanto me achava nos braços do santo velho, olhei-o com olhos majestosos e ao mesmo tempo amorosos e pedi ao Pai se dignasse dar-lhe tanta luz que conhecesse ser eu o desejado das gentes e o Messias prometido. Fê-lo meu Pai. Abriu-lhe os olhos do Espírito, fê-lo conhecer a divindade em mim escondida e o elevado mistério da encarnação e redenção humana, que depois com poucas palavras declarou a dileta mãe nestes termos: uma espada traspassará a tua alma. Lucas capítulo 2, versículo 35. Nos braços de Simeão, ofereci-me de novo ao Pai dileto, qual hóstia pura e imaculada. Ao Pai muito agradou esta oferta e entoou novamente as palavras: Eis meu filho amado, que foram bem entendidas por Simeão, minha querida mãe, e seu esposo José. Ao ouvir tais palavras,
ficaram as 3 almas inebriadas de amor e repletas de celeste suavidade. Falei com grande afeto ao Pai e roguei-lhe se dignasse receber aquela oferta em nome de todos os homens pelos quais eu me oferecia, fizesse de mim o que aprovesse, porque estava pronta a fazer-lhe a vontade, e disse-lhe: Recebei, ó Pai, vosso dileto e amado Filho, e em vez de tanto vos sou agradável, fazei-me a grande graça de ligardes plenamente a ficardes plenamente satisfeitos pelos débitos que contrariam convosco os meus irmãos, embora não recuse dar-vos a plena satisfação que de mim exigis, isto é, de ser sacrificado numa cruz, qual vítima inocente. Mas agora anelo ver-vos satisfeito com a oferta inteira de mim mesmo e aplacado em relação a todos os débitos do gênero humano. Deu-se meu Pai por plenamente satisfeito, mas declarou-me novamente sua vontade de que eu morresse pregado a uma cruz repleto de ignomia. Ao declarar-me de novo a sua vontade, deu a entender ao velho Simeão, com espírito profético, que eu devia morrer para resgate do mundo. Este depois declarou à querida mãe, embora ela já estivesse disso plenamente informada. Roguei ainda ao Pai que enchesse a alma do santo ancião que me sustentava nos braços de grandes luzes celestes, a fim de que se realizasse o seu desejo de ver nascido o Messias antes de sua morte. E, de fato, tendo-me recebido em seus braços, reconheceu-me, adorou-me e confessou-me como verdadeiro Filho de Deus. O Pai iluminou-o interiormente e encheu-o de graça. Daí, todo inflamado de amor e de desejo de passar desta vida, tendo obtido a graça tão suspirada, proferiu o cântico Nunc Dimittis, com tanto ardor que no seu regresso rendeu a alma ao Criador. Profecia de Simeão. Antes de entregar-me à mãe dileta, falou-lhe com espírito profético e disse-lhe que aquele filho seria para ela uma espada a transpassar-lhe de dor a alma. Ao ouvir a mãe querida relembrar aquilo que já sabia, experimentou pena muito grande, e então foi preciso um milagre do poder divino para conservá-la em vida. Antes havia eu suplicado a meu Pai, uma vez que desejava fazê-la ouvir aquela palavra que também a ajudasse em particular graça. Se dizia tais coisas ao Pai acerca de minha mãe querida e outras ainda, não quer dizer que o Pai não as teria feito, e sim terem-lhe sido gratas as minhas súplicas, e queria que lhas pedisse, pois assim as faria com maior amor e condescendê-las ia mais prazerosamente. Por esta razão, conhecendo sua vontade, eu em tudo lhe apresentava as minhas súplicas com amor e confiança, e o Pai ficava plenamente satisfeito. Daí nisto devem meus irmãos imitar-me, e embora saibam ser o Pai bom e misericordioso e estejam certos de sua caridade e de seu amor, devem, não obstante, pedir-lhe instantemente, sem jamais se cansar, que use de misericórdia para com eles e lhe conceda
quanto deles esperam por meus méritos. A mãe querida muito se alegrava ao ver-me escondido e confessado como verdadeiro Messias pelo santo ancião, e com isso experimentou muito consolo. Ficou, contudo, muito amargurada ao ouvir a dolorosa profecia. Era decretado imutável de minha dileta mãe não tivesse consolação, então acompanhada de 1000 amarguras, tendo sempre na mente e no coração a minha paixão que a traspassava e atormentava com dor acerba. Ao ver eu tão aflita e dolorida, minha querida mãe, senti muito e participei de sua cruel dor. Ofereci-a ao Pai e supliquei-lhe que, em virtude da dor acerba sofrida pela querida mãe, e por mim também, se dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento das dores dela e das minhas próprias, a fim de nos acompanharem, ao menos com compaixão, para poderem depois seguir-nos na glória. E saiba, esposa minha, que não entrará no reino quem não me houver imitado e acompanhado no sofrer. Pedi ainda ao Pai que, assim como lhe aprovera e se dignara fazer com que o velho Simeão reconhecesse-me ao receber-me nos braços, se dignasse dar semelhante sentimento e luz a todos os que me recebessem sacramentalmente nos braços da alma, a fim de que, conhecendo a minha dignidade, grandeza, poder e bondade, rendam-lhe as devidas graças e estimem o grande benefício que lhes é concedido. Atendeu-me nisto o Pai, mas as graças e as luzes divinas não causam neles os sentimentos e as oferto provocados no santo ancião, porque este se dispôs a recebê-las, enquanto meus irmãos não pensam nisto e agem como se devessem acolher na alma pessoa totalmente desconhecida e por isso não recebem os frutos que costuma operar tal sacramento nas almas bem dispostas e preparadas. O resgate. Encontrando-se, portanto, minha cara mãe em tanta angústia e amargura, recebeu-me em seus castos e amorosos braços, apertando-me ao peito com grande amor. Eu a olhei com olhos benignos, amorosos e compassivos de sua dor. Assim ela inteiramente se consolou e confortou, tendo seu caro penhor nos braços. Antes, porém, de receber-me nos braços, convinha-lhe resgatar-me com poucas moedas, segundo o uso da lei. Ao resgatar-me, disse ela ao Pai com grande sentimento essas palavras: Pai amantíssimo, pudesse eu ter a sorte de resgatar o vosso e meu filho, de maneira que o resgato agora, quando for se sacrificar como vítima pela salvação do gênero humano e morrer de maneira cruenta numa cruz. Mas que digo, pudesse resgatá-lo com todo o meu sangue e libertá-lo de tão dura morte. Mas nisso não obteve resposta minha mãe querida. Como conhecesse a vontade do Pai, conformou-se inteiramente a ela e mostrou-se pronta a sacrificar o filho, mesmo numa cruz, como de fato o fez no tempo devido, com ânimo invicto e constante. Roguei depois ao Pai que, por aquela acerbíssima dor sentida pela cara mãe, se dignasse dar a todos os meus irmãos dor muito grande, a recordação de minhas dores.
O Pai me prometeu dar a todos compaixão e sentimento por minhas penas, tanto mais que por amor deles eu as suportei, embora nos corações duros faça pouca impressão semelhante sentimento. Refeita a cara mãe um tanto da dor e conformada pela minha presença, agradeceu ao Pai por se ter dignado devolver-lhe o amado filho, ao qual ela se mantinha estreitamente abraçada. Deu muitas graças ao Pai por parte de todos os meus irmãos, porque se dignara restituir-me a eles, a fim de que mais copiosa fosse a sua redenção. Saem do templo. Terminadas as cerimônias e as funções que em tal caso se costumam fazer, partimos do templo para voltar a Nazaré e, retornando à pátria e à casa onde meu pai havia operado o inefável mistério da encarnação. Mas, antes de sair do templo, disse a meu pai que de bom grado teria ficado naquele lugar para glorificá-lo melhor. Todavia, como minha idade não me permitia agir de modo algum e estava ligado em faixas e privado da fala, dali partia, porque assim ainda cumpria a sua vontade, protestando, porém, que chegado o tempo por ele determinado, não deixaria de realizar no templo a parte que me competia, declarando a sua celeste doutrina e revelando aos escribas, aos anciões e aos sacerdotes do templo a vinda do Messias que lhe fora prometido. Agradou ao Pai o meu desejo e respondeu-me que tinha falado em linguagem inteiramente divina e que com gosto seria ouvido por muitos, embora depois não lhes fosse de proveito, porque a semente de minha palavra teria caído em corações pedregosos e teria ficado sufocada pelos espinhos da ambição e do interesse, como de fato aconteceu. A refeição frugal. Deixei o templo com a mãe dileta e seu esposo José, que jamais nos abandonou e foi sempre guarda fiel e ainda partícipe de nossas penas e de nossas alegrias, revelada exteriormente. Não foi, contudo, capaz, nem teve jamais conhecimento do que se passava no íntimo, tanto no meu quanto no da cara esposa. E saímos da cidade. Retirou-se José com minha mãe a um recanto do campo para tomarem algum alimento, estando muito cansados e precisados de comida. Também eu, esposa minha, tinha disto grande necessidade. Afligiam-se eles de estarem em tanta penúria e não poderem dar-me algum socorro requerido pela necessidade e por seu amor. Então, assim no campo, puseram-se primeiro de joelhos e adoraram-me. Depois, minha querida mãe queria aleitar-me, mas eu recusava receber o leite, preferindo que antes eles se alimentassem, pois tinham grande necessidade. E assim agi sempre em tais ocorrências, para dar exemplo aos meus irmãos, que, vendo a necessidade do próximo, deve transpor-se a si mesmos e as suas necessidades para socorrer a de outrem. Consiste nisso a perfeita caridade. Ofertei este ato ao Pai e supliquei-lhe que, em virtude da caridade que empregava naquela ocasião, pospondo a minha necessidade, a de Maria e José, e dignasse aceitar isto em suplência por todos aqueles que falham em virtude tão rara, e se dignasse dar a todos sentimentos de caridade e compaixão para com o próximo.
se não lhes fosse possível socorrê-los nas necessidades, ao menos deles se compadecessem e consolassem. O Pai tudo me prometeu, e só os corações que não são seus deixam de sentir tal compaixão, porque um coração verdadeiramente de Deus sente aquilo que o Pai lhe comunica, ou seja, sentimentos de caridade e de compaixão. Minha dileta mãe e seu esposo José, sustentados com um pouco de pão e água, renderam as devidas graças ao Pai. Pediram-me que aceitasse também eu o alimento que me vinha miraculosamente do seio de minha dileta mãe, e eu de boa vontade o aceitei. Mas tu, esposa minha, admirastes como sofreram minha querida mãe e seu esposo José, e como meu pai e eu suportávamos isso. Sabei que, na maioria dos casos, quando eles se alimentavam e não encontravam outra coisa a não ser um pouco de pão e água, tal era quase continuamente a comida deles, pedia a meu pai se dignasse condimentar este pouco de pão e de água com sabor de sua doçura e amabilidade, a fim de lhes nutrir a alma com a graça e o corpo com a suavidade que costuma trazer um alimento verdadeiramente abençoado por Deus, que então contém todo sabor. E depois mostrava-lhes meu rosto com ar amável, e isto só bastava para enchê-los de doçura e suavidade, e por isso saboreavam o mais das vezes em seu padecer, porque era condimentado o alimento com sabores do paraíso, mais valiosos do que qualquer requintada vinhada do mundo. Enquanto comiam tão prazerosamente, parecendo-lhe provar as delícias do paraíso, naquele pouco de pão e de água, eu os contemplava com grande amor e pedia ao Pai se dignasse comunicar aquela suavidade e fazer com que saboreassem, se não de igual modo, ao menos em parte, as almas que vivem na penitência e se mortificam por meu amor, e para imitar-me, nutrindo-se parcamente, que se privam das viandas delicadas e mortificam o próprio paladar. De fato, o Pai não deixa de fazer com que a tais almas pareça assaz mais delicado o próprio alimento, simples e sem condimento, do que sabor de qualquer vianda gostosa e delicada para quem se deleita com alimentos requintados e superabundantes. Tomei também eu meu alimento, a fim de que minha humanidade não sofresse descuido ao ter dele grande necessidade. Fruía minha dileta mãe naquele instante da fortuna de oferecer-me a nutrição, porque o fazia com grande amor e gosto de sua alma. Agradecia ao mesmo tempo ao Pai e suplicava-lhe se dignasse conceder a todos os meus irmãos o sustento necessário à conservação de sua vida humana, em particular os pobres que, se forem errantes, acham-se desprovidos de tudo. Prometeu-me o Pai que jamais deixaria perecer quem a ele recorresse e estenderia a todos universalmente a providência divina. Os cânticos de louvor. Depois de alimentado, estando no campo com minha mãe querida e seu esposo José, tive o desejo de cantar alguns cânticos em louvor e ação de graças ao Pai, e com expressão muda fiz o coração de minha cara mãe entender isso, pois ainda não podia alçar a voz no canto, nem proferir palavra por causa de minha tenra idade,
e assim lhe disse que o fizesse junto com seu esposo José. Efetivamente, a mãe querida começou a cantar suavemente, José seguia, e eu, ao mesmo tempo, pedi ao pai que enviasse aves canoras para que também elas louvassem o Criador à sua maneira de cantar. De fato, atendeu meu pai e veio um bando de aves que se puseram a fazer eco à sua rainha e a louvar com vozes harmoniosas o Criador. Os anjos também cantavam suavemente cânticos de louvor, mas só minha querida mãe os ouvia. Depois de louvarem assim um pouco ao Pai, os anjos partiram. A minha querida mãe e José puseram-se a caminho. Enquanto estavam assim louvando o Pai, aprazia-me muito, esposa caríssima, ouvir aquelas harmonias, e meu pai muito se comprazia, tanto mais que também eu o louvava em espírito, uma vez que a humanidade estava impedido devido à infância. Oferecia ao Pai tais louvores para suprir a falta das pessoas ingratas que jamais sabem alcançar a voz para louvarem o Criador, mas sabem exercitá-la em coisas que o ofendem e em elogio e coisas censuráveis, como desagradam estas ao Pai e como se desgostam muitas neste ponto. Procurava, porém, suprir tal deficiência, fazendo com que fossem frequentemente louvado o Pai por minha querida mãe, e eu o bendizia na infância em espírito. Posteriormente, quando comecei a falar, faziam com a própria voz unido à mãe dileta. E o Pai muito se comprazia e eu experimentava um prazer muito grande, porque assim supria pelas faltas de meus irmãos. E muito mais me agradava ver o Pai dar-se por satisfeito com o que eu lhe oferecia em suplência das deficiências de meus irmãos. Quer visitar a gruta. Começada a nossa viagem, esposa caríssima, e estando assim contente e alegre de volta à pátria, quis passar pela amada gruta e visitar novamente o lugar tão amado por mim, onde se realizara o grande mistério da minha natividade. Filo entender a dileta mãe que tinha desejo semelhante de lá se abrigar e fazer a nossa pousada antes de nossa chegada. Na viagem ia discorrendo com o pai e tratava do interesse importantíssimo da salvação eterna de meus irmãos. Minha querida mãe conversava com José, seu esposo, explicando-lhes os mistérios divinos escondidos em minha humanidade. Eu estava a ouvi-los com grande gosto, como também meu pai comprazia-se em ouvi-los. Eu lhe oferecia suas conversas santas e pedia-lhe se dignasse inserir na mente de todos os meus irmãos semelhantes sentimentos em suas vidas e em seus entretenimentos, o que me prometeu o Pai fazer, embora por poucos isso teria sido executado. A maior parte deles se dispersa em conversas vãs, ociosas, muitas vezes ofensivas ao Pai, porque ofendem o próximo que lhes compete amar e do qual se devem compadecer sem censurar e criticar. Mas para ter poderosa ajuda, deve a pessoa que se acha em companhia de outra, ou em viagem, ou em lugares fixos, convidar a mim e a minha dileta mãe para fazer-lhe companhia e imaginar que estamos presentes, e assim conseguirá
ter conversas santas como as de José em companhia de Jesus e Maria.